Que tipo de regra que nós temos que usar para derivar isso aqui? Hã? Quociente, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui para usar a regra do quociente é você anotar, né? Anota lá, ó, y', você anota o quociente, a regra do quociente, que vai ser assim, derivada da primeira, ou seja, derivada de e elevado a x, vezes a segunda, que é o próprio x, derivada da primeira vezes a segunda, depois menos a primeira, que é o e elevado a x, depois multiplicado pela derivada em relação a x da segunda. A segunda é o x. Tudo isso dividido por x elevado ao quadrado. Esses que estão de azul são as derivadas que você tem que encontrar. E o que que dá? Esse azul aqui, derivada do e elevado a x. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então vai ficar e elevado a x vezes x menos e elevado a x. Aí você tem que derivar x em relação a x. A derivada de x em relação a x dá 1. Dividido pela segunda ao quadrado. Então dividido aqui por x ao quadrado. Aqui dá para você colocar exponencial em evidência, né? Não é que você é obrigado a fazer isso não. Mas é só para ficar mais bonitinho. Aí você coloca assim, e elevado a x em evidência, dividido por x quadrado. E aqui em cima sobra x menos 1. Ponto final, acabou. Então tá. Olha só. Aqui é uma multiplicação, né? Então, regra do produto. Você vai colocar aqui assim, ó. Y' será a derivada da primeira, derivada em relação a x da primeira, que é o e elevado a x, vezes a segunda, que é raiz quadrada de x, mais a primeira, que é o e elevado a x, vezes a derivada da segunda, a derivada da raiz de x. Então, a derivada do e é o próprio e. Não tem nada lá em cima, né? Se tivesse alguma outra função lá, tinha que multiplicar pela derivada do expoente. E aqui vezes a raiz de x, mais e elevado a x, a derivada da raiz de x, que é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Aqui no máximo você coloca a exponencial em evidência, né? Acabou. E elevado a x. Raiz de x mais 1 sobre 2 raiz de x. Tem mais florzinho que você pode fazer aqui, né? Encontrar mínimos comuns, não sei o que, não sei o que. Mas tá bom isso aí. Olha só isso aqui. Eu tenho que derivar essa função, né? Então veja, a derivada aqui, a derivada exponencial é a própria exponencial, multiplicado pela derivada do expoente. Então vai ficar assim, a própria exponencial, aqui vai ficar menos raiz de x vezes logaritmo natural de x, multiplicado pela derivada em relação a x do expoente, que é a derivada de menos raiz de x vezes ln de x. Então essa derivada aqui é a derivada que a gente tem que encontrar. Aí você repara que aqui é uma multiplicação, então tem que usar aqui a regra do produto. Então nós vamos ficar com o seguinte, ó, vai ficar assim, tudo isso implica que y' igual, essa exponencial mantém ela, não mexe, né? Aí vai ficar assim, e elevado a menos a raiz de x multiplicado pelo logaritmo natural de x, multiplicado por, agora aqui você vai usar a regra do produto. Então a regra do produto diz o quê? Você tem que derivar em relação a x a primeira, que é menos raiz de x, e depois multiplicar pela segunda, ó, multiplicar pela segunda, que é o logaritmo natural de x, e depois mais a primeira, que é menos raiz de x, multiplicado pela derivada da segunda.
que é a derivada em relação a x do logaritmo natural de x. Assim. Aqui assim também. Ok? Esses que estão marcados em azuis são as derivadas que você tem que fazer ainda. Porque aqui só está anotada a regra do produto, não está feita a derivada. Então aqui eu tenho que a derivada então será e elevado a menos raiz de x vezes ln de x vezes... Bom, derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui vai ficar assim, menos 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Essa é a derivada de k. Tudo isso multiplicado pelo logaritmo natural de x. Depois aqui mais com menos dá menos, vai ficar menos raiz de x. Multiplicado pela derivada do ln de x, que é 1 sobre x. 1 sobre x. E feito isso, pronto. O resto é florzinha. Está aí a derivada. Não, eu quero dizer assim, não corra de barulho na folha. Não olhe para isso aqui e fala, meu Deus, isso aqui é muito complicado. Se agarre, né, ao que você tem de teoria, ao que você tem de conceito. Nós aprendemos, por exemplo, a derivada exponencial. A derivada exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Então, se eu quero saber qual é a derivada dessa função aqui, então isso aqui é elevado a uma outra função. Então é o próprio e, então vai ser e elevado a e elevado a x, multiplicado pela derivada em relação a x do expoente. O expoente é o e elevado a x. Agora, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Oi? Sim, eu estou dizendo o seguinte, que o que nós sabemos de exponencial é isso aqui, ó, que a derivada de exponencial da coisa em relação a x aqui é o próprio e, do jeitinho que está aí, multiplicado pela derivada da coisa em relação a x. É isso que eu sei. A minha coisa aqui é o que é o expoente. O expoente aqui é outra exponencial. Então, a derivada da exponencial elevada à exponencial de x. Como é que eu faço isso? Bom, a derivada da exponencial é a própria exponencial, então mantém isso aqui do jeito que está. Isso que está aqui em cima, esse é o meu quadradinho. A derivada de e elevado a quadradinho é elevado a quadradinho vezes a derivada do quadradinho. Então, a derivada da exponencial aqui é a própria exponencial. Então, vai ficar assim, e elevado a e elevado a x vezes a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x. Agora, se você quiser juntar isso aqui, ficar uma exponencial só, você vai escrever assim, ó, e elevado a esse expoente mais esse expoente, né? Ou seja, vai ser e elevado a e elevado a x mais x. Pronto. Por que isso aqui haveria de ser complicado? Na verdade, não é complicado. Veja, derivada do logaritmo. Nós já falamos sobre isso aqui. Como é que é a derivada do logaritmo natural da coisa? Isso aqui é 1 dividido pela coisa, multiplicado pela derivada da coisa. É sempre assim. A coisa aqui é essa exponencial de x mais exponencial de menos x. Né? Então aqui você vai ter o seguinte, ó, y' será 1 dividido pela coisa, a coisa aqui no caso é o argumento do logaritmo natural, e elevado a x mais e elevado a menos x, e depois multiplicado pela derivada em relação a x de e elevado a x mais e elevado a menos x. Gente, derivada é linear. Você pode derivar aqui o e e o e elevado a menos x separadamente. Olha, a derivada do e elevado a x, essa aqui é fácil, né? Olha, isso aqui você pode calcular assim, derivada do e elevado a x,
e depois mais derivada do e elevado a menos x. Essa aqui é fácil, porque a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que e elevado a x. Esse é o resultado dessa derivada. Agora aqui tem que usar a regra da cadeia, porque lá em cima tem um menos x. Então como é que é a derivada da exponencial da coisa? É a própria exponencial vezes a derivada da coisa, vezes a derivada do expoente. Então aqui vai ficar assim, e elevado a menos x vezes a derivada de menos x em relação a x. Lembre-se que isso aqui você poderia fazer de cabeça, é mais rápido, né? Derivada de menos x é menos 1. Então aqui no final das contas vai ficar assim, e elevado a x menos e elevado a menos x. Isso que você vê aqui é o resultado dessa derivada. Então eu posso dizer agora, continuando aqui em cima, vamos colocar isso que está aqui embaixo em uma nuvenzinha aqui. Agora continuando aqui, ó, eu vou ficar com isso apenas, ó, e elevado a x mais e elevado a menos x. Lá em cima vai... Não, aqui embaixo, né? Agora que eu vou trocar essa daqui, ó. Essa daqui é que é essa. Então aqui vai ficar assim, e elevado a x menos e elevado a menos x. Uma vez um aluno meu fez assim, ó, cancelou essa exponencial com essa e essa com essa. Pode fazer isso? Não, não pode, né, gente? Porque está adicionando e subtraindo. Não pode fazer isso. Só cancela quando está multiplicando. Tá bom? Bom, dá para simplificar isso aqui. Mas em termos de derivada já está pronto já, né? Pronto, não vou mexer mais não. Dá para você... Aqui você transforma e elevado a x em 1 sobre e elevado a x. Aqui também é 1 sobre e elevado a x. No final das contas, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. O final das contas vai ficar e elevado a 2x menos 1 dividido por e elevado a 2x mais 1. Depois que você fizer as continhas aí, você pode mudar a forma de escrever. Pode sair deste formato e vir para este formato. Pronto. Como é que é? A parte da regra da cadeia que você tirou no E a Aqui? menos x. Sabe por quê? Vou te explicar. Vou te explicar por quê, olha só. A derivada de e elevado a coisa, ali eu coloquei foi ln, né? A derivada de e elevado a coisa é o próprio e elevado a coisa e depois multiplicado pela derivada da coisa. A derivada do expoente. Então foi o que eu fiz aqui, ó. A derivada de e elevado a menos x é o próprio e elevado a menos x vezes a derivada do expoente, que é menos x. Eu poderia fazer isso aqui também, ó, só que aqui a derivada de x dá 1, não altera nada. Então a derivada de e elevado a menos x é o próprio e elevado a menos x vezes a derivada de menos x. A derivada de menos x é menos 1. Tá.